A maldição da capa do FIFA. O que aconteceu com cada jogador de 2002 a 2025? Vamos ver o vídeo aqui do Victor Andor, lá ele. De adultério, jogadores que floparam absurdamente, jogadores com rumores de prisão internacional, até os que viraram lendas e até verdadeiros GOATs. Dizem que existe uma maldição para cada jogador escolhido o capa do FIFA, mano. Recentemente, no meu último vídeo aqui, ó, que tá aparecendo aqui, 7 maldições do futebol, eu fiz aí a maldição do MVP da final de Champions, né, mano? Que tipo assim, mais ou menos todo jogador que é o MVP da final da Champions se lesiona. E essa lei tá se cumprindo sem erro desde 2021. 2021 foi o Kanté, em 2022 foi o Courtois, depois teve em 2023 o Rodri, lesionado também, em 2024 foi o Carvajal e em 2025 foi o Desiré Doué. Então, simplesmente não falhou essa lei aí. Mas, será que essa maldição da capa do FIFA, do jogador escolhido o capa do FIFA, é verdade, mano? É isso que nós vamos descobrir Vamos dar uma olhada. agora. Em 2002, o capa do FIFA foi ele. Quem? Thierry Henry. Henry marcou 32 gols em todas as competições naquele ano. Conquistou a Premier League, Detalhe, de forma invicta, tá? Premier League de forma invicta. Então o cara tava voando na sua melhor fase. Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Uai, Porém, ganhou dizem que tripleta. depois de ser o capa do FIFA, o jogador ou cai de rendimento ou acontece alguma tragédia na vida dele, né, mano? Vida pessoal. É o preço de estampar a FIFA do EAFC. Alguma polêmica? Pois é, com o Thierry Henry não funcionou. Em 2003, ele viveria o seu auge, onde ficou entre os 3 melhores do mundo, ficando em segundo no pódio da Bola de Ouro, Atrás de quem? marcando 33 gols e 24 assistências. Conquistou a Copa da Inglaterra e no ano seguinte conquistaria a Premier League de forma invicta. Agora eu fiquei curioso, atrás de quem o Thierry Henry ficou? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui rapidola. Bola de Ouro de 2003. Bola de Ouro de... Lista. O vencedor da Bola de Ouro de 2003 foi o Nedved, da República Tcheca, que atuava pela Juventus. A lista completa dos 10 primeiros colocados daquele ano foi Nedved, Thierry Henry e Paulo Maldini. Ah, o cara foi segundo colocado. Nedved. O Nedved era o quê? Atacante, meio campista? Pô, cara, eu não tô lembrando do Nedved. Foi o primeiro time em mais de um século de existência da Premier League que ganhou de forma invicta esse torneio. Esse campeonato. Thierry Henry também conquistou a chuteira de ouro, marcando 39 gols, sendo 30 deles só na Premier League. Então, o nosso primeiro jogador aí venceu a maldição. Mas ele é um dos poucos que venceu a maldição. Vai ter mais gente aí que vai perder pra maldição. Tá repreendido. Cara, eu não gosto de ficar falando essa palavra maldição, mano. Eu trouxe os vídeos aí agora de maldição, mas sei lá, mano. Eu queria ter outra palavra boa pra colocar no lugar. Tanto é que o último vídeo aí, o título ia ser assim: jogadores amaldiçoados versus jogadores abençoados. Só que eu desisti desse título porque eu achei essa palavra, sei lá, tipo, tu falar que o jogador é amaldiçoado, tá ligado? Não sei é se pesado, cara, é pesado. Não sei, comenta aí, mano. Mas eu não curti colocar esse título, aí eu botei 7 maldições do futebol, né? Que aí a maldição tá no futebol. Aí todo mundo entende que é uma coisa do futebol, não que o jogador é amaldiçoado. Mas enfim, vamos pro próximo. 2003, Roberto Carlos, Ryan Giggs e Edgar triplete. Pela primeira vez, 3 jogadores estrelando a capa do FIFA. Vamos falar de um por um, mas começando com um que é bem polêmico aqui, rapaziada. Roberto Carlos. Roberto Carlos naquela temporada conquistou a La Liga e viria a conquistar novamente só na temporada 2006/2007. Ganhou a Supercopa da Espanha em 2003, foi eleito diversas vezes o melhor lateral esquerdo do mundo. Tem nem como. Eu acho que é o melhor lateral esquerdo da história. Tem algum outro aí? Eu não consigo lembrar. Um melhor lateral esquerdo do que o Roberto Carlos. Roberto Carlos, é isso mesmo. Cara, não tem como não.
cara é monstro, 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 monstro. Mundo pela FIFA, incluindo a seleção da UEFA de 2002 e 2003. Terceiro colocado na bola de Olha a força do chute desse cara, meu amigo. O cara é um cavalo. ouro de 2002, atrás de Ronaldo, mas após algum tempo houve uma polêmica na vida pessoal de Roberto Carlos aí. Ah, o que Assista foi? essa matéria pra você entender. O ex-jogador Roberto Carlos, Ué, mas como isso? que teve a prisão decretada por não pagamento de pensão. E olha, pode rolar também uma ordem de prisão internacional. Vai. Vai achando que isso acontece com gente pobre. Não paga tua pensão aí não, safado. Você que é pai. Você que é pai pra tu ver. Não paga não, tá? Caso ele não venha pro Brasil aí. Pois é, rapaziada, só que esse feito aqui do Roberto Carlos, de polêmica de pensão alimentícia e coisas do tipo, foi muitos anos depois, mano. Porém, após esse ano do auge aí do Roberto Carlos, a carreira dele deu uma caída, mano. Só foi conquistar de novo uma La Liga em 2007, não ganhou Champions League. Então, assim, você considera que houve uma maldição? Acho que não, hein? Eu acho que houve uma irresponsabilidade de não pagar a pensão, hein? Eu acho que isso sim, mas maldição? Acho que não. Aí de ser o capa do FIFA? Por que que eu acho que essa maldição é meio que funcional, rapaziada? Porque quando o cara é capa do FIFA, significa que ele tá no auge. E poucos jogadores conseguem manter o auge durante muitos anos. Então acaba que a maldição pegou aí sim no Roberto Carlos. Eu considero que sim, porque deu uma caída na carreira dele, tá ligado? Comenta aí se você acha que sim ou que não. Mas vamos falar do próximo, que é muito polêmico também, uma das maiores polêmicas da história do futebol mundial extracampo. Mas antes de falar disso, rapaziada, eu quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo. Vou deixar o like, cara. Vou deixar o like, ó. Meu like aqui. Cadê meu like? Like. Já sou inscrito no canal. Agora que você já Se você por um acaso caiu aqui de paraquedas no meu vídeo, se inscreve no canal do cara, Victorando. Meu amigão, porque se é a primeira vez que você tá me vendo, se inscreve agora no canal, que no Canal final eu top, garanto que canal você top. não vai se arrepender, beleza? Pode se inscrever agora, sem medo, porque a gente vai entregar aqui um vídeo de qualidade, tá, rapaziada? Qualidade. Lembrando, rapaziada, às vezes vocês ficam com preguiça de se inscrever, A qualidade já começa no microfone do cara, tá? Da Char. Cara que só. porque tá pela televisão. Pega o celular aí, tá com o celular do seu lado, pega o celular, se inscreve rapidinho no canal, que você vai me dar uma força gigantesca e depois eu dou uma força atrás de você. Vê lá ele. Se inscrever no canal e eu Sai vou com fora, força cara. atrás de você pra te fazer feliz, beleza? Então, banho. Giggs foi campeão da Premier League 13 vezes. E depois dessa premiação, ainda foi Mano, campeão em cara, ganhou 2007, 13 vezes a Premier 2007/8, League. 2008/9, 2010/11 e 2012/13. Ganhou a FA Cup de 2004, a Copa da Inglaterra de 2006, 2009 e 2010, a Liga dos Campeões da UEFA de 2008, o Mundial de Clubes de 2008, a Supercopa da Inglaterra de 2003, 2007, 2008, 2010, 2013 e ainda tem muitas premiações individuais. Como é que eu tiro isso aqui? Né, rapaziada, que foi o melhor jogador da Premier League de 2009. O Giggs é simplesmente um monstro da história do Manchester United, né? Ao lado do Alex Ferguson aí, tá numa prateleira bem alta do futebol Ryan do Giggs. Manchester United. Então assim, a gente falar que a maldição pegou nesse cara dentro de campo é meio Acho que que loucura. não. Porém, fora de campo, ele teve uma das maiores polêmicas da história do futebol mundial, rapaziada. Se você quiser assistir, você pode ver mais eu falando sobre isso aqui, ó. Tem um vídeo aqui, jogadores Ixi, que envolve foram mulher? corno, sei lá, uma parada assim, mano. Mas basicamente, Esse mano, o talarico. Giggs se envolveu na polêmica após ele tá pegando a mulher do irmão dele durante 8 anos, se eu não me engano. Que filha da puta, hein? Tanta mulher pro cara pegar. O cara vai pegar a mulher do irmão. O cara desse é muito salafário, ó. Então foi uma polêmica gigantesca, um dos maiores talaricos da história do futebol. Não, O cara se envolveu com a não tem nem cunhada como. dele durante 8 anos, aí quando descobriu foi uma polêmica do caramba. Quem entregou ele foi a mulher do irmão dele que ele tava pegando, porque ele tava com outro amante no relacionamento que ele tinha com a mulher do irmão dele, irmão. Uma parada absurda. Tem um vídeo aqui, depois eu posso trazer um vídeo só falando... Ah, não vou trazer um vídeo só falando sobre a história do Giggs, não. Vou não, mas... perdi da memória. Mas tem um vídeo aqui, rapaziada. Vocês podem assistir aí, beleza?
Davids. O Davids foi vice-campeão da Liga dos Campeões de 2003. Após isso aí, rapaziada, o Davids, né, foi vice da Liga dos Campeões de 2003, foi derrotado nos pênaltis pro Milan. Era destaque dessa Juventus aí, né, mano, apelidada de Pitbull. Depois foi pro Barcelona de 2004 por empréstimo. Chegou lá no meio da temporada, meio descanteado, não fez aquela temporada toda que se esperava. E aí, rapaziada, depois passou pela Inter de Milão, mas assim, nada do grande destaque que o auge dele Davids foi na Juventus. aí na Juventus. Então podemos dizer sim que a maldição aí da capa do FIFA pegou no Davids, porque apesar de ter uma grande carreira midiática aí, né, mano, a imagem dele é muito icônica, a gente sempre lembra da imagem do rosto. Não tem nem como, né, não ser icônico, o cara olhar pra esse cara dentro de campo, usando um óculos, cabelo dread. Meu amigo, não tem nem como, o cara tem uma personalidade muito forte, não tem como não. Davids, apesar de tudo isso, a carreira dele como um todo deu uma caída. Então, acredito que podemos dizer sim que a carreira do Davids foi afetada pela maldição da capa do FIFA. FIFA 2004, Del Piero, Ronaldinho. Ah, essa capa tá top. E o Thierry Henry principal. E Na frente do Henry. Ronaldinho Thierry Gaúcho. Henry, já falamos, estava conquistando a Inglaterra nesse período. Já o Del Piero foi afetado pela maldição da capa do FIFA temporariamente. Com a Juventus, Del Piero havia conquistado o campeonato italiano em 2002 e 2003. Porém, depois de estar na capa do FIFA aí, ele só voltou a conquistar a Série A em 2012, meu amigo. Permaneceu na Juventus jogando a Série B na temporada 2007. Foi artilheiro e líder do acesso da Juve de volta à elite. E foi campeão do mundo com a seleção italiana em 2006, cara. Então aí não dá pra dizer que o cara pegou uma maldição depois de ganhar uma Copa do Mundo do jeito que ele ganhou, mano. Foi decisivo na Copa do Mundo, incluindo as semifinais contra a Alemanha, que ele marcou o gol da classificação. Eu acho que ele vai falar que foi uma maldição porque por causa daquele esquema lá da Juventus, que a Juventus tava, sabe, aquela história antiga e tal, e foi rebaixada pra segunda divisão do campeonato italiano. Então acho que ele vai dizer maldição por causa disso. 2-0 nos acréscimos. E o Ronaldinho sem dúvidas não foi afetado por essa maldição em 2004, né, rapaziada? Visto que ele ainda receberia os prêmios da Bola de Ouro, já era campeão da Copa do Mundo, né? E ainda ia viver o seu prime do Barcelona, né, mano? Então, assim, a gente vai falar bastante do Ronaldinho daqui a pouco, mas, obviamente, o Ronaldinho não foi atingido por essa maldição. FIFA 2005. Patrick Vieira... Ah, eu lembro do Vieira. Joguei muito com ele no PS2. Pra você que é mais novo, talvez não conheça o Vieira. Eu não cheguei a ver o Vieira jogando, mas joguei... Eu também não. Ah, vai falar a mesma coisa que eu falei. Não conhece o Patrick Vieira, não viu jogar, que foi o meu caso. Naquela época eu não tinha nenhuma televisão, mal uma televisão em casa. E imagine assistir futebol internacional, futebol europeu. Então... Tem grandes craques aí, como Patrick Evra, que eu conheci através do PS2, cara. Joguei muito, gostava, era uma lenda pra mim. Mas não vi jogar, infelizmente. Gostaria de ter visto. Muito com ele no videogame, né, mano? E no videogame ele era muito brabo. Confesso muito que eu brabo. não sabia tanto da história do Vieira, apesar de já conhecer bastante, só que eu tive que me aprofundar mais pra poder fazer esse vídeo aqui, né, rapaziada? Às vezes a gente tem que se aprofundar nas coisas, mano. Às vezes você precisa também que alguém aprofunde em você, você que tem os relacionamentos. Esse bicho ele é cheio de umas historinhas assim, sabe? Estilo lá ele. Sai fora, Victorando. Muito rasos aí. No meu caso, eu não preciso que ninguém aprofunde em mim, mas talvez seja o seu caso, mano. Talvez tá faltando alguém. Não é o meu, cara. Não é o meu. Isso, beleza? Mas o Patrick Vieira, mano, era um monstro, sinceramente. Com o Arsenal na Premier League, estava naquele time, né, mano, de 2002, campeão, e também o de 2003/4, que foi a temporada dos Invincibles, né? Invincibles, o cara é um inglês, pelo amor de Deus. Eu não sei nada de inglês, eu sou muito burro em inglês, mano. Não só em inglês, né, aqueles caras. Onde o Arsenal foi campeão invicto, com 26 vitórias, 12 empates e 0 derrotas. Também ganhou a FA Cup, né, mano, em 2004/5, ganhou a Série A de 2005/6. O título depois foi anulado, né, pelo escândalo do Calciopoli. Quem conhece aí, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, quem sabe. E ainda foi campeão do campeonato italiano com a Internazionale em 2007, 2008, 2009. Com a seleção francesa ganhou a Eurocopa. Então, assim, rapaziada, não dá pra gente falar que o Vieira foi atingido, né, mano, pela maldição da capa do FIFA. Morientes. O Morientes, rapaziada, é um daqueles atacantes da época que é meio subestimado, tá ligado? Não na mesma proporção, mas tem um atacante que eu acho muito subestimado, que é o Davi Villa, mano. Lembra do Davi Villa? Davi Villa, muito subestimado mesmo. O cara era foda, jogava pra caralho. Barcelona, pelo amor de Jesus Cristo, esse cara jogou muita bola e não tem metade da mídia que deveria, né? Mas enfim, Morientes foi...
Se brincar, o Endrick hoje tem mais mídia do que o Davi Villa. O cara era aquele maestro silencioso, cara, que tu não dava nada, mas bota a bola em mim que eu faço. O cara é... E um dos poucos atacantes que era elegante, tá? Um dos poucos atacantes que era elegante. Assim, eu cheguei a ver um pouco dos jogos do Davi Villa. Não foi também assim como eu gostaria, porque já foi numa época assim que eu não tinha tanta condição de ver futebol europeu e tal. Mas o pouco que eu vi esse cara jogar, cara, você é louco. Vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA em 2003, 2004, com o Mônaco, né, mano, que foi finalista e perdeu pro Porto com o gol do Casalberto. Então, o Morientes aí fez o Casalberto ter a Eu não conheço esse cara. A mídia não, né, a marra que ele tem até hoje, moleque. Essa temporada foi uma das melhores temporadas da carreira do Morientes. Marcou 9 gols na Champions, ficou como artilheiro da competição, eliminando Nunca inclusive falar nesse o Real jogador, Madrid sinceramente. com 2 gols no jogo, né, mano, na fase aí que o Mônaco pegou o Real Madrid. Então, o Morientes jogou muita bola. Só que tudo isso, rapaziada, foi antes da Copa do FIFA, né? Aí depois da Copa do FIFA, ele foi campeão da Copa do Rei com o Valência em 2008, foi para a seleção espanhola, não conquistou títulos de expressão, foi para as Copas do Mundo de 2002, 2006, mas realmente o auge do Morientes foi antes da Copa do FIFA, então podemos dizer sim que o Mas o cara ainda jogou 2 Copas, né? Não era tão ruim não, porque o cara jogar 2 Copas, no mínimo ele tinha um pouco de futebol. Morientes foi afetado pela maldição da capa do FIFA, né? E o Shevchenko. Com o Chelsea, Shevchenko ganhou a Copa da Inglaterra da FA Cup após a capa do FIFA e ganhou também a Copa da Liga Inglesa, né? O Carabao Cup. Então o Shevchenko passou longe de ter brilhado no Chelsea como ele brilhou lá na Itália, né, rapaziada? Vestindo essas cores aqui. Mas ainda foi com a seleção da Ucrânia para a Copa do Mundo de 2006, levou a Ucrânia até as quartas de final, na sua primeira participação na história na Copa do Mundo da Ucrânia. Então, assim, ele é o maior ídolo da história da Ucrânia, né? E foi o Bola de Ouro em 2004, mas assim, rapaziada, eu acho que não cabe aqui ao Shevchenko dizer que ele foi afetado pela maldição da capa do FIFA, né, rapaziada? Apesar de que, não sei, mano, a carreira dele deu uma caída legal, né? Comenta aí, você acha que o Shevchenko entra nessa ou não? Comenta aí. Quando eu comentei que eu ia fazer esse vídeo, rapaziada, aqui, eu já tô com outra blusa, esse aqui já é outro dia, beleza? Já tô gravando outro vídeo hoje, só que eu resolvi colocar esse aviso aqui, né, mano, pra vocês, que quando eu comentei lá no Insta que eu ia fazer esse vídeo, eu recebi umas mensagens, mano, tipo umas 10 mensagens da galera falando, mandando essa imagem aqui, ó, falando, pô, não esquece de botar o Robinho. Pô, a galera, hoje tem uma galera que não gosta de falar do Robinho por causa do caso dele lá, que ele foi condenado na Espanha. É foda, né, cara, porque tem gente que não gosta de comentar sobre o assunto. Tá ligado? Só que assim, rapaziada, o Robinho nunca foi capa do FIFA, mano. Então, eu não sei se existe essa fake news aí rolando pela internet, né? Que a galera acredita. Tem muita fake news que a galera do futebol acredita. Se tivessem soltado essa fake news, eu tinha acreditado. Né? Por exemplo, aqui o Marco Verratti é hermafrodita. Essa é uma histórica, né? E tem outras fake news também. Só que essa imagem aqui, mano, do Robinho na capa do FIFA, ela é fake, beleza, rapaziada? Ela não existe. Então, eu acho que eu até vou colocar ela na thumb aqui, né? Porque é bom que chama a atenção da galera pra desmistificar isso aí. Mas isso aqui não aconteceu, beleza, rapaziada? Vamos pro próximo. FIFA 2006, 2007, 2008 e 2009. A primeira dinastia do FIFA. O Ronaldinho em todas elas. 6, 2007, 2008, 2009. Em todos ele tava, cara. E com o Rooney. O Rooney naquela época jogava pra caralho. Você tá doido. FIFA, com Wayne Rooney e Ronaldinho, rapaziada. Wayne Rooney, sem dúvidas, um dos jogadores que mais apareceu na capa do FIFA aí, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. Curiosidade aqui no meio do vídeo. Wayne Rooney é o jogador que mais apareceu na capa do FIFA aí na história, rapaziada. Ele apareceu 7 vezes na capa do FIFA, seguido do Ronaldinho com 4 vezes e o Messi com 4 vezes também, mano. A gente vai falar sobre como era em relação às regiões, né? Porque tem as capas de FIFA globais e tem as regionais. A gente vai falar disso daqui a pouco. O que eu tô fazendo assim? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Mas enfim, né, rapaziada? Vamos deixar o TDAH afetar o vídeo, não. Pois é, mano. O Wayne Rooney, sem dúvidas, é um jogador que mereceu bastante, mano. Com o Manchester United, o Wayne Rooney ganhou a Premier League em 2007, 2008, 2009, 2011 e 2013. Ganhou a Liga dos Campeões da UEFA em 2008. Ganhou o Mundial de Clubes em 2008. A FA Cup em 2016. A Copa da Liga Inglesa em 2006, 2010, 2017. Community Shield em 2007, 2010, 2011, 2016. Liga da Europa em 2017. Então, simplesmente, mano... Título pra caraca. Até cansei.
Rooney foi um jogador muito vitorioso que marcou uma época aí. E sem dúvidas ele é um dos caras que de não ter bola de ouro eu acho uma loucura, né, mano? Pô, é verdade. Que reflexão agora, mano. O cara não ganhou bola de ouro. O cara disputou o auge dele na Inglaterra. O cara ganhou Champions, ganhou Premier League, ganhou os caralho. E o cara não tem Premier League. Não tem Premier League. Não tem bola de ouro. O Vinícius Júnior tem bola de ouro. Não, Vinícius Júnior não tem bola de ouro. Tem FIFA The Best. E o Rooney não tem, cara. Pelo amor de Deus, foi um dos caras aí também um pouco prejudicados pela era. E só pra deixar assim, minha opinião assim, não sei se você se importa muito, mas o Rooney ele era muito, mas muito melhor que o Vini. Não assim, eu não sou hater do Vini, eu gosto do Vini, tá? Mas ele era muito, muito, infinitamente melhor. CR7 e Messi, né, mano? Quem viu o Rooney no auge sabe que ele jogou muita bola, Sim. rapaziada. E o Ronaldinho com o Barcelona, né, mano? Ganhou a La Liga em 2005 e 2006, a Liga dos Campeões em 2006, a Supercopa da Espanha em 2005 e 2006. Ganhou o italiano com o Milan em 2011. Ele já tava no Flamengo, né, rapaziada, nessa época. Só que como ele fez algumas partidas, ele deu assistências, fez gols. Isso conta pra carreira dele como campeonato italiano também, mano. E aí depois ganhou a Copa Libertadores com o Atlético Mineiro, ganhou a Recopa Sul-Americana com o Atlético Mineiro. E aí ficou passeando pela América do Sul aqui, né? Jogou no México, jogou nos times nada a ver. Mas enfim, rapaziada, por que o Wayne Rooney foi tantas vezes capa do FIFA aí, mano? Tá aí, eu quero saber. Porque o bicho era polêmico pra caramba também, hein? Por quê? O Rooney assinou um contrato de imagem com a EA Sports durante seu auge no Manchester United, quando ainda era o jogador inglês mais popular e mais promissor da época, né, mano? A EA queria um rosto fixo e reconhecido globalmente, especialmente pro público britânico, onde o FIFA, né, era mais popular. Nessa época aqui, rapaziada, o PES ainda era o jogo mais jogado. É verdade, tem esse detalhe. O PES era o jogo mais jogado no mundo. O FIFA, ele dominava algumas regiões da Europa, mas quando se tratava de marca global mesmo, o PES era mais foda, era mais conhecido em todo o mundo. Planeta, tá? O FIFA foi conseguir aí se igualar ao PES lá em 2014, mano. Antes disso, todo mundo só jogava PES, Bomba Pet, a Konami. Caraca, mano, 2014. Nem tem tanto tempo assim. E o tinha os melhores gráficos, o FIFA ainda tinha muitos bugs, então todo mundo jogava muito mais o PES. Então a EA querendo, pô, vamos puxar a sardinha pra onde a gente vende mais, né? E aí colocou, obviamente, o Rooney fixo em todas as capas globais aí, porque lá na público britânico era lá onde o FIFA vencia e era mais vendido, né, mano? E aí, o que aconteceu, rapaziada? Existia uma estratégia de marketing onde a EA colocava o jogador, o Rooney fixo, né? E aí ia mudando o outro jogador de acordo com as regiões. Então, por exemplo, aqui pro sul-americanos, ele colocava o Rooney e o Ronaldinho. Oxe. Faz sentido. Que aí já faz a galera comprar mais. Por que eu falei o Ronaldinho? Eu já tava falando o Rooney, né? Virei gringo. Ronaldinho? Botava o Rooney e o Ronaldinho, né, rapaziada? E aí, por exemplo, na Espanha, botava o Rooney e Sérgio Ramos. Aí, em outro lugar, botava Rooney e Cannavaro, por exemplo. Já aconteceu. Estratégia de marketing, faz muito sentido. Então, rapaziada, eles iam mudando de acordo com as regiões, né, moleque? Então, nesses anos aí, a gente teve essa dominância de Rooney e o Ronaldinho durante bastante tempo. E aí, depois, a gente tem aí o FIFA 10. Walcott, Rooney e Lampard. No FIFA 10 tivemos o Walcott na capa. O Walcott, né, mano, jogou muitos anos no Arsenal aí, foi uma promessa durante um tempo, depois deu uma sumida, né, mano? Mas ele nunca alcançou o potencial que todo mundo esperava, né, rapaziada? Teve bons momentos, mas fez parte da maldição, então. Foi amaldiçoado. Mas comparando aos últimos nomes aí, ele ficou bem abaixo, né, mano? Não dá pra dizer que ele foi amaldiçoado, né, rapaziada? Até porque ele sempre foi ruim. Tu não alivia não, né, miserável? O cara não chega no nível dele sendo ruim, né, rapaziada? Tô zoando, nível de seleção inglesa e tal, a gente tem que respeitar. Eu aqui em Chique Bahia tenho que respeitar, né? Se fosse bom, não tava fazendo vídeo, tava jogando. Mas assim, rapaziada, ele foi amaldiçoado desde a infância. Ai, caramba, mano. Mas assim, o Walcott não alcançou o nível esperado, né, mano? Lampard. Mas o cara estampou a capa do FIFA. Você fez o quê, hein?
Lampard ganhou a Liga dos Campeões da UEFA em 2012, foi capitão na final contra o Bayern de Munique, ganhou a Liga Europa da UEFA, a UEFA Europa League, ganhou o melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA. E o Rooney já falei, né, mano? Então o Lampard teve uma carreira bem vitoriosa. Confesso que ele é ídolo no Chelsea, né? Então, pô, não tem o que a gente falar, o cara realmente não foi amaldiçoado não depois da capa do FIFA, mano. E o Rooney eu já falei, né, rapaziada? Então não vou falar do Rooney nos próximos aqui não, mano. FIFA 11, Rooney e Kaká. No dia 8 de junho de 2009, Kaká vai pra Espanha por 65 milhões de euros em um contrato de 6 anos. A sua chegada no Real Madrid parecia perfeita, afinal ele era o melhor jogador do mundo há um tempo atrás e tava no clube mais famoso do mundo, né, mano? O clube mais midiático do mundo, o maior clube do mundo. Era meio que esperar um casamento perfeito, né? Mas não foi assim que aconteceu. Kaká começou a conviver com lesões, principalmente a pubalgia, que ele afastou dos gramados e não deixava ele alcançar o seu potencial máximo. Kaká começou a... Dá uma tristeza, cara, de saber que o Kaká jogou uma puta bola no Milan. Aí o cara vai pro maior clube do mundo e as lesões não deixam o cara jogar o futebol dele. Pensa no ódio que dá, cara. Imagina esse cara jogando assim, jogou com o CR7, claro, mas imagina esse cara no auge dele. Que o auge dele foi no Milan, mas imagina se ele consegue jogar no mesmo auge que ele conseguia alcançar no Milan, junto com o CR7 naquela época. O que o Real Madrid não tinha ganhado naquela época? Tu é doido, moço, dá uma tristeza tão grande de ver que o cara não alcançou aquele patamar que a gente esperava. Dá uma tristeza grande. Ficar bastante tempo fora dos gramados, mano. E na partida contra o Lyon, ele saiu vaiado de campo pela torcida do Real Madrid, que já tava impaciente. Após a Copa de 2010, Kaká ficou cerca de 7 meses afastados por conta de uma cirurgia de raspagem na cartilagem do joelho, devido a um problema no menisco. Então o Kaká volta pro Milan, aí consegue marcar o 100º gol dele lá pelo Milan, mas assim, nada comparado à primeira passagem dele no Milan. Aí ele depois vai pra MLS, aí volta, vai pro São Paulo, mas assim, não conseguiu chegar perto do seu alto rendimento. A lesão atrapalha, cara. É só olhar o Neymar aí hoje, se arrastando no campo. É só olhar, lesão atrapalha demais. Como já era se esperado do Kaká, né, mano? Então, sim, o Kaká nós podemos dizer que houve uma maldição. Obviamente, mano, o Kaká já foi capa do FIFA quando ele já tava começando o declínio, né? E aí, no campeonato italiano, o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, não ficou abaixo. Foi campeão do campeonato italiano com 21 gols e 11 assistências na sua primeira temporada. Foi eleito o melhor jogador da Série A, ganhou a Supercopa da Itália, ganhou a Liga das Nações da UEFA em 2019 com Portugal, marcando um hat-trick na semifinal e simplesmente, né, mano, o robozão em 18 e 19, obviamente, merecia ser a capa do FIFA. Em 2020, Van Dijk e Hazard. Van Dijk sim foi um jogador que nós podemos dizer que foi afetado pela maldição da capa do FIFA, mano. Porque após ser eleito aí, ser escolhido a capa do FIFA, o Van Dijk eu não sei não se ele foi afetado, mas eu posso dizer com toda certeza que o Hazard foi. Mano, que isso, o Hazard foi afetado demais. Sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho em outubro de 2020, num clássico contra o Everton. Ficou fora do restante da temporada e o Liverpool sentiu muito a sua ausência. Hazard seguiu sofrendo com lesões musculares e, obviamente, esse aqui é outro que depois de ser eleito capa do FIFA, sentiu muito, né, rapaziada? Jogou poucos jogos no Real Madrid sem conseguir sequência, engordou pra caramba. Ainda assim, o Real Madrid foi semifinalista da Champions e vice da La Liga, né, mano? Então, realmente, o Manchester City... Oh, meu Deus. Rapaziada, quando eu começo a errar assim, ó, pode saber que eu já dou muitas horas falando e a garganta tá cansada lá ele. Mas vocês acham que, tipo assim, o vídeo tem 30 minutos de duração, mano? Pode saber que eu tô falando há uns 40 minutos, tá ligado? Porque às vezes eu tenho que dar uma pausa aqui pra respirar. Então, meu amigo do céu, a mente começa a ficar cansada. Cara, a gente Mas entende. enfim, rapaziada. Pouco tempo depois, em outubro de 2023, Eden Hazard anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 32 anos. Com certeza, depois da capa do FIFA, a carreira do Hazard só desandou. 2021, 2022 e 2023, o capa do FIFA foi Kylian Mbappé. O Tartaruga Ninja. Kylian Mbappé, né, rapaziada, tá vivendo o seu prime aí no Real Madrid, mano. E antes, nesse período aí, ele conquistou a Copa da França, conquistou a Supercopa da França, foi artilheiro da Ligue 1, né, em 2020, 2021, com 27 gols, depois foi artilheiro de novo. Então, assim, foi o melhor jogador da Ligue 1, fez aquele show na final não, né, durante toda a Copa do Mundo de 2022, e agora tá no Real Madrid destruindo, meteu 40 e tantos gols aí na primeira temporada, e agora tá metendo mais gol ainda. Então, assim, não dá pra dizer o Mbappé foi afetado pela maldição, pelo contrário, né, mano? Ah, podemos dizer porque assim que ele saiu do PSG, mesmo assim, cara, não dá pra dizer que o cara foi afetado pela maldição. Até doido, o cara joga demais.
PSG ganhou a Champions, né? Vale como maldição, hein, rapaziada? Comenta Não, aí se vale não. ou não. EA FC Concordo, não. 2024. Ah, Vitor, por que você tá chamando o FIFA de FIFA durante o vídeo todo? Porque o FIFA só É, virou FIFA é FIFA FIFA, agora, né, cara. rapaziada? Antes era EA FC, mano. E eu me recuso a chamar de EA FC porque eu acho bem paia, tá? Nome Sei aí vocês, eu chato. acho paia esse nome. Eu prefiro muito mais FIFA. Mas enfim, né, rapaziada? Vamos continuar. Haaland, obviamente, Mas enfim, né, pra manter esse nome do FIFA aí era só uma caralhada de dinheiro. Haja dinheiro pra FIFA. não foi afetado pela maldição do FIFA. Registrou números incríveis pelo Manchester City, fazendo 48 jogos, 34 gols e 5 assistências. Continuou quebrando recordes na UEFA Champions League, chegou a 52 gols em 50 jogos, se tornou o mais jovem a atingir essa marca e veio quebrando muitos e muitos recordes, né, rapaziada? É um dos maiores artilheiros do mundo aí na temporada. Então falar o que de Haaland? E mais Não uma tem. vez, né, rapaziada? Mais um jogo. O cara faz chover até na Noruega, mano. Vê se pode. Ah, mas o Haaland só faz gol no Manchester City porque tem jogador aqui, jogador ali que bota a bola. Mano, o cara vai pra Noruega, enfrenta várias seleções europeias aí, o cara mete gol. O cara é bom. O cara é bom, não tem o que fazer. O jogador não foi afetado pela maldição da capa do FIFA. Cabo lá Em outro. 2025, Bellingham. Esse foi afetado. Eu vou dizer logo de cara, esse foi afetado. Porque na outra temporada ele teve uma lesão que afastou ele dos gramados por muito tempo. Então eu já vou nem sei o que ele vai falar aí. Mas ele foi afetado sim. Pelo menos na minha visão. Bellingham foi eleito jogador da seleção inglesa na temporada 24-25, chegou destruindo no Real Madrid, sofreu uma Sim, jogou muito. O cara parecia atacante, fazendo gol toda hora. grave lesão, né, rapaz? Um grave não, né? Sofreu uma lesão aí, depois de ser eleito capa do FIFA, né, mano? Sofreu com a lesão no ombro, ficou meses afastados aí, né, rapaziada? Então, apesar do Bellingham já ter voltado em alto nível, eu considero que sim, ele foi afetado Sim, pela maldição da também capa do considero. FIFA, porque sofreu uma lesão que nunca tinha tido na carreira. Não afetou muito, eu acho que não vai afetar, obviamente, os próximos anos aí do Bellingham, que já tá comendo a bola. Mas, Joga muito. enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, principalmente que tá... Deixa o like, tudo o que. E se você chegou aqui no meu vídeo, que eu não sei como, deixa o like aí também, se inscreve. Faz aí o que você quiser.